Senhor, no final tudo certo. Como nós já comentamos, o meu tema é sobre divórcio e novo casamento, um tema muito pertinente nos dias atuais, né? A gente vê que é um assunto muito ocorrido dentro e fora da igreja, principalmente dentro da igreja, que eu vou abordar bastante esse assunto. Mas antes de começar a falar sobre o divórcio, eu queria tratar com vocês uma visão bíblica sobre o casamento, correto? O casamento é uma instituição mais influente que existe no mundo, acho que ninguém tem dúvida disso, né? Sobre a influência do casamento. O casamento é um compromisso para toda a vida entre um homem e uma mulher. Hoje, essa questão de homem e mulher, toda vez que eu vou falar de casamento, tem que frisar muito bem isso, né? Porque no contexto que a gente vive, o casamento engloba uma visão muito ampla, mas nós sabemos que biblicamente o contexto do casamento é entre homem e mulher. Como o divórcio tem se tornado uma prática comum dentro e fora da igreja, precisamos analisar em que casos ele pode ser justificado e se pode ser justificado, ok? Há pelo menos 3 conceitos básicos do casamento que eu quero abordar com vocês. Primeiro conceito básico, todos nós temos esse conceito, essa visão. O casamento é entre um homem e uma mulher, né? Biblicamente, a gente vê textos que deixam muito claro isso. Eu acredito que nós aqui não temos nenhum problema com isso, mas como eu falei, no contexto que a gente vive, no mundo que a gente está vivendo, esse é um tema muito sugestivo e atual, porque a gente tem que sempre estar tratando sobre esse assunto. A Bíblia ensina isso. Gênesis 1:27, Gênesis 1:28 fala que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher. Então, em toda a Bíblia há sempre essa ênfase e é bom a gente destacar isso. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, pegar-se a sua mulher e serão ambos uma carne. Mateus 19, já no Novo Testamento, fala: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lidos que aquele que o fez, o princípio macho e fêmea o fez. Ele disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne. Então, Jesus deixa bem claro a natureza do casamento. A natureza do casamento dessa maneira que Jesus confirma que o casamento deve ser realizado entre um homem e uma mulher, sendo assim a primeira e fundamental característica do casamento. É lamentável que essa parte tem que ser frisada com tanta veemência, né? Porque não necessariaria frisar isso, que o casamento é entre um homem e uma mulher, porque isso é óbvio, né? Mas é importante a gente frisar bem esse conceito. Segundo, o casamento envolve união sexual. A união sexual, irmãos, do casamento é um ensino claro das Escrituras, né? E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai e enchei a terra. Então, um dos fundamentos básicos é entre homem e mulher. O segundo fundamento básico é que envolve a união sexual no casamento. O sexo foi feito para o casamento, e quando no casamento não há o sexo, aí também está um risco e um problema muito sério e grave, né? Tanto que, em suma, o casamento envolve união sexual entre um homem e uma mulher, que sexo antes do casamento é chamado de fornicação, e o sexo fora do casamento é chamado de adultério. Amém? Terceiro ponto é o casamento envolve uma liderança, uma aliança diante de Deus. O casamento é uma ordenança de Deus para todas as pessoas e não apenas para os cristãos. Ele é a testemunha de todos os casamentos, tendo sido convidado ou não. Então, essa questão de aliança é muito importante, porque independente de ser cristão ou não, quando há o casamento, foi feita uma aliança. E diante dessa aliança, Deus é testemunha. Deus é testemunha do casamento. Então, isso é um fator muito importante que deve ser levado em consideração. E a palavra sobre Malaquias 2,14 diz assim: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da sua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, esse conceito de aliança, de que Deus é a testemunha do casamento, é algo muito sério e respaldado pela palavra e pela Bíblia Sagrada. Então, o casamento não é algo feito sem esse conceito, sem essa visão de aliança, né? Independente se a pessoa é cristã ou não, Deus é testemunha. Independente se Deus é convidado para o casamento ou não, Ele é testemunha de fato. Então, é uma aliança que foi feita no enlace matrimonial. Amém? A duração do casamento, a Bíblia é clara a respeito da duração do casamento. A gente tem costume de falar, eu até às vezes já falei isso, casamento é por toda a eternidade. Mas biblicamente o casamento não é por toda a eternidade. A Bíblia ensina que o casamento é por toda a vida, né?
eternidade, a gente sabe que a eternidade, pois Jesus deixa bem claro que na ressurreição não se casam, né? Nem se dão em casamento. Jesus deixa claro que Deus uniu, o homem não separa. Então o casamento, na visão de Deus, é por toda a vida, é para toda a vida. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Deus detesta o divórcio. Então ele deixa isso bem claro na sua palavra, e ele ensina que a partir do momento que o homem se uniu com a mulher se uniu com o homem, aconteceu uma aliança entre o homem e a mulher, sendo Deus a testemunha. E essa aliança, diante de Deus, tem que durar por toda a vida. Correto? Agora tem algumas visões acerca do divórcio. Há uma concordância entre os cristãos acerca da natureza do casamento. Eu quero falar primeiro da concordância que há no meio do cristão a respeito da natureza do casamento. Mas não há esse mesmo tipo de concordância quando o assunto é o divórcio, né? Há todos esses 3 pontos que eu tracei com vocês. Em meio dos cristãos, isso é ponto normal, todos têm essa concordância, né? Mas a respeito de divórcio, não há uma concordância, né, entre os cristãos. Primeiro, os pontos de concordância entre os cristãos sobre o divórcio. O primeiro ponto de concordância é que o divórcio não é projeto de Deus. Então a maior parte dos cristãos tem esse entendimento que o divórcio não é projeto de Deus. Deus não projetou o divórcio. Deus não projetou o divórcio. Ele mesmo disse: eu odeio o divórcio. Seja qual for a causa do divórcio, ele não faz parte do projeto de Deus para o casamento. O divórcio não é uma norma ou um padrão. Então esse ponto é um ponto de concordância dos cristãos, que o divórcio não é projeto de Deus. O segundo ponto é que o divórcio não é permitido por qualquer motivo, né? A palavra do Senhor em Mateus 19:9 nos ensina: eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar de sua esposa, ou que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Fica bem claro aqui que Jesus não acreditava que poderia requerer o divórcio por qualquer motivo. Então esse é o segundo ponto de concordância dos cristãos, que o divórcio não é permitido por qualquer motivo. Não é qualquer situação que pode se divorciar. Diferente do mundo, né? Pessoa não cristã, pessoa desse mundo, casou, e a gente vê muito isso, a incompatibilidade de gênero. Gente, não deu certo, o gênero não bateu, não era isso que a gente imaginava, e isso é muito comum no mundo. Mas entre os cristãos a gente tem que entender que não é por qualquer motivo que o divórcio é permitido, né? Esse daqui é o ponto de concordância. Terceiro, o divórcio cria problemas. Eu acho que não é novidade para ninguém dizer isso, porque de fato o divórcio cria vários problemas. Uma vez que o projeto de Deus é deixado de lado, é natural o surgimento de problemas. Por quê? O divórcio não é projeto de Deus. Então, quando há o divórcio, está deixando de cumprir, está deixando de lado aquilo que de fato era o projeto de Deus. E quando isso é deixado de lado, vai consequentemente gerar algum tipo de problema. Há sempre um preço a pagar pelos parceiros. Então sempre há um sofrimento de ambas as partes, né? Quando isso acontece. Filhos sofrem, parentes muito ligados sofrem. Então o divórcio sempre deixa algum tipo de marcas, e infelizmente marcas negativas, né? Tenho certeza que todos aqui têm alguma experiência nessa área, já passou de perto por isso. Pastor, vários pastores, pode aconselhar alguém que já passou por isso e sabe quão marca e quão difícil pós o divórcio, né? Então esses são os pontos de concordância. Praticamente todos concordam com esses 3 pontos, correto? Agora, os pontos de discordância entre os cristãos acerca do divórcio. A gente falou sobre os pontos de concordância, agora vai entrar no ponto de discordância. Qual que é os vários pontos, qual que é as várias visões a respeito do divórcio? Eu aqui separei 3, né, das visões a respeito do divórcio. A primeira visão é que não há fundamentos para o divórcio. Essa visão ensina que de forma nenhuma há algum fundamento para se divorciar. Primeiro, por quê? Porque o divórcio viola o projeto de Deus. Não é projeto de Deus, então não tem como ser algo que é tolerável, né? Segundo, o divórcio é um voto feito diante de Deus. A gente já
voto, com certeza vai estar desagradando a Deus. Jesus condenou todo tipo de divórcio. O divórcio desqualifica o bispo, né? Lá em Timóteo fala que o bispo seja marido de uma só mulher. Então, segundo essa visão, o divórcio desqualifica o bispo, né? O primeiro parceiro é o verdadeiro. O divórcio viola a tipologia sagrada. Que tipologia sagrada é essa? É a tipologia que Paulo usou, que assim como o marido é para a esposa, assim Cristo é para com a igreja. Então, se de fato o marido é com a esposa, Cristo é para com a igreja, Cristo não vai divorciar da igreja. Então, o marido também não pode se divorciar da sua esposa, segundo essa visão. Jesus condenou todo tipo de divórcio, porque a gente viu lá em Mateus 19, que quando Jesus fala que é liberado o divórcio só no caso de alguma imoralidade sexual, esse ponto de vista eles alegam que lá não está falando sobre o casamento, mas é um ponto de quando há o noivado. Então, quando descobre o adultério, a pessoa noivada pode romper com o seu compromisso, porque não foi um adultério, mas foi uma fornicação, porque segundo essa visão, não havia um contrato de casamento, mas apenas um contrato de noivado. Então, para eles, Mateus 19 não está falando do casado, mas sim dos que estavam separados para o noivado, correto? Então, não houve um adultério, mas sim uma fornicação. Então, por ter essa traição, pode assim interromper o contrato de noivado e consequentemente em casamento. Por isso que eles alegam que Jesus condena todo tipo de divórcio. Então essa é a primeira visão, que não há nenhum fundamento para o divórcio, tá? A segunda visão, essa visão alega que não existe nenhum fundamento para o divórcio. Por isso tal prática é pecado, né? E o segundo casamento de um divorciado também é errado. Então, segundo essa visão, não pode divorciar, né? E o segundo casamento também do divorciado não pode existir de forma nenhuma. Se não pode divorciar, muito menos ter o segundo casamento, segundo essa visão. O segundo ponto de vista sobre o divórcio, que há apenas uma possibilidade para o divórcio, né? O primeiro é que não pode divorciar de hipótese nenhuma. Segundo, há apenas uma possibilidade para o divórcio. Jesus afirmou explicitamente que o adultério constitui motivos para o divórcio. Mas eu vos digo, está lá em Mateus 19:9, que aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. Jesus repete também essa passagem no paralelo de Mateus 5:32, que traz uma confirmação. Segundo essa visão, o único fundamento para o divórcio é o adultério. E os divorciados não podem casar novamente, pois se eles se casarem, passam a viver numa relação adulta. Então, o primeiro ponto de vista, não pode divorciar. Esse segundo ponto de vista, pode sim divorciar com a base no adultério, segundo Mateus 19, que Jesus citou. E esses aqui, os divorciados, mesmo sendo divorciado com essa autorização e com essa cláusula do adultério, eles não podem casar novamente, porque se casarem, vão viver numa relação adulta. Tá? Esse é o segundo ponto de vista, correto? E há também o terceiro ponto de vista, que há muitos motivos para o divórcio, né? Então não é só o adultério, há outros fatores que dão vazão para o divórcio. Primeiro, Paulo aprova o divórcio por deserção. A gente vê lá em 1 Coríntios 7,15: se porém o cônjuge descrente insistir em separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver uma vida em paz. Então, qual é o outro motivo para o divórcio? É a deserção, ou seja, o cônjuge descrente quer abandonar a pessoa, quer ir embora, não quer mais continuar casado. Então, Paulo recomenda o quê? Se a pessoa não quer mais, como é que você vai obrigar a pessoa a continuar no casamento? Se o casamento é uma relação mútua, depende das duas partes, né? Por exemplo, eu sou cristão, minha esposa não é cristã, ela quer ir embora. O que eu vou fazer? Ela não quer mais continuar casada. Então, Paulo aconselha, nesses casos, irmão, deixa a irmã embora, deixa ir, e nesse caso não é pecado, não é errado, mas há uma legalidade nisso, uma permissão para isso, né? No caso de
deserção. Posto que a corrupção seja tal que incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, nada senão adultério é causa suficiente para dissolver o matrimônio, a não ser que haja deserção, tal obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja e nem pelo magistrado civil. Essa aqui é a confissão de fé de Westminster, que declara isso também, que além do divórcio, também há a possibilidade de deserção, ou seja, a pessoa quiser abandonar, quiser ir embora, não tem como ser remediada essa situação. A Bíblia reconhece a fragilidade humana. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas a princípio não foi assim. Mateus 19:8. Então, devido à fragilidade, devido à fraqueza do homem, então abre essa cláusula para o divórcio, porque sempre a opção é o perdão. Mesmo no caso de adultério entre o casamento, a Bíblia sempre aconselha o perdão. Mas aqui Jesus mesmo falou, por causa da dureza do coração do homem e da fragilidade do coração do homem. Porque tem pessoas que perdoam até, mas não conseguem mais viver juntos. Então é a fragilidade da pessoa. E Deus entende isso. Deus sabe dessa situação. Então nessas condições, é permitido o divórcio segundo esse próprio ponto de vista. E também aqui tem uma passagem em Jeremias que fala que até o próprio Deus, uma linguagem figurada, se divorciou de Israel por causa que Israel adulterou e foi rebelde e pecou contra Deus. E diz assim: evite por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Jeremias 3:8. O casamento é um ato mútuo, como já foi falado aqui, não depende só de uma parte. Então, por ser um ato mútuo, Paulo também orienta isso em 1 Coríntios 7:15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus os chamou para viver em paz. Então, nessa visão, há vários pontos de vista que permitem o divórcio. Não é somente o adultério, mas tem esse caso da deserção, tem o caso da fragilidade humana, às vezes a dificuldade de perdoar e talvez até perdoar, mas não continuar junto. E também pode englobar nisso a respeito de violências, muitas violências, situações extremas que pode ocasionar até a morte. Então, diante desses vários pontos de vista, a gente chega na conclusão que Deus projetou o casamento como um compromisso para toda a vida entre um homem e uma mulher. Independente desses pontos de vista, a gente tem que deixar bem claro que o casamento é um projeto de Deus e é para toda a vida. Nesse toda a vida pode acontecer muitos percalços, muitos problemas, mas independente disso, quem casa, quem já é casado, quem está relacionado nesse matrimônio, tem que entender que o casamento é para toda a vida. Então isso é um ponto fundamental. O divórcio nunca pode ser justificado, mesmo em caso de adultério. Entretanto, embora nunca seja justificável, é algumas vezes permissível e sempre perdoável. Então, às vezes, nunca pode se justificar um divórcio, mas mesmo não podendo se justificar, a Bíblia às vezes dá permissão e também recomenda sempre o perdão, independente da situação. O cristão deve fazer tudo o que está em seu alcance para exaltar o padrão divino no casamento monogâmico para toda a vida. Então esse é o conselho da Bíblia, da palavra, e eu acredito que seja o conselho do próprio Deus para ministrar nos corações dos casados. Então, toda regra há uma exceção. Nós vemos aqui 3 pontos de vista que vai desde o extremo mais rigoroso e vai abrindo algumas exceções para o divórcio. Então, basicamente, segundo a pesquisa que eu fiz, são esses os pontos de vista para o divórcio no casamento. E no casamento. Ok, maravilha. Vamos segurar a pergunta do Rafael, e aí a gente ouve Lucas na volta. A gente ouve Lucas e aí vai fazer uma pergunta para os dois, tá ok? Vamos descer um pouquinho antes.
tem um parabéns que ele vai cantar para o Joaquim, tá? Então isso vai demorar mais um pouquinho.